Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem desta manhã é busque a pacificação. É o mesmo tema da mensagem do domingo passado, porque é a continuação daquela mensagem que trouxe no domingo passado pela manhã. Nós vivemos em um tempo de polarização política, ideológica, e muitas vezes nós trazemos para dentro de casa ou para dentro da igreja um ambiente que não precisa ser o ambiente que Deus quer para nós. Um ambiente de conflitos, de lutas, e não apenas em casa, mas na sociedade de um modo geral, no mundo todo. Os conflitos crescem porque faltam pessoas que sejam agentes de pacificação, sejam promotores da paz. E é nesta direção que nós queremos pensar nesta manhã. E nós vamos ter como referencial um dos personagens mais importantes do Velho Testamento, o patriarca Abraão. E nós vamos então reler o texto que lemos domingo passado e vamos hoje extrair mais algumas lições da vida deste homem que foi um grande pacificador. Você pode abrir a sua própria Bíblia ou você pode acompanhar o texto na tela de Gênesis capítulo 13. Este será o texto base de nossa reflexão neste momento. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre os nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficareis com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região era toda bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso fora antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu a dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Amém. Muito bem, no domingo passado, nós destacamos 3 atitudes de Abraão na busca da pacificação. Como vocês acabaram de ouvir, houve um conflito entre os pastores de Abraão e os de Ló. Porque o rebanho foi crescendo e a terra onde eles estavam não tinha capacidade de absorver todo o gado. Havia ali um problema, por assim dizer, quase que ecológico, econômico e social. E o fato é que Abraão tomou algumas atitudes para promover a paz
entre ele e os seus empregados. E é interessante as atitudes que Abraão tomou e que eu mencionei no domingo passado, eu quero só recordar rapidamente. Abraão procurou identificar as causas do problema. Ele percebeu que foi um fator externo, algo novo que surgiu, que não dependia diretamente nem dele nem de Ló. Na verdade, nem dos pastores de cada um. Às vezes há uma situação conjuntural que traz um problema inesperado. Mas ele partiu para solucionar esse problema. Ele percebeu que o conflito que havia, na verdade, nem era entre ele, Abraão, e Ló, mas entre os pastores deles. E às vezes acontece isso, existe uma situação externa, uma situação no país, uma situação na cidade, uma situação no trabalho, onde na mesma família as pessoas ficam em posições diferentes. Não era nem um problema deles, mas se torna uma questão, uma dificuldade familiar, um conflito familiar por terceiros que os envolvem nesta situação. E Abraão foi então extremamente proativo na solução do conflito. Ele pensou em uma solução e ele procurou Ló para um diálogo, uma proposta. E ele fez isso porque ele valorizava o relacionamento entre eles. Ele disse, nós somos irmãos, nós somos parentes chegados, não podemos deixar que esse conflito nos separe. E eu quero falar aqui então de mais 3 atitudes, além destas que Abraão tomou. São atitudes que nós devemos imitar. Como é que nós podemos então buscar a paz? Busque a paz promovendo mudanças na dinâmica do relacionamento, para que este relacionamento seja preservado. Promovendo mudanças na dinâmica do relacionamento, para que o relacionamento seja preservado. Eles estavam juntos há muitos anos, desde o tempo lá de Ur dos Caldeus. Juntos saíram, juntos passaram por momentos difíceis, inclusive no Egito, juntos peregrinaram. Mas agora ele percebe que era necessário uma mudança. Ele percebeu que de fato não era viável que eles continuassem morando próximos juntos uns aos outros. Um conflito pessoal, um relacionamento com uma outra pessoa, especialmente nossa família, deve nos fazer repensar sobre como nós estamos nos relacionando com esta pessoa. Com aquela pessoa que Deus colocou perto da gente por um tempo da nossa vida. No caso de Abraão, a solução foi a separação física, que não significou de forma alguma a separação emocional, nem mesmo espiritual. Tanto assim que no capítulo seguinte nós vamos encontrar Abraão se arriscando, entrando numa batalha para ir salvar o seu sobrinho Ló que tinha sido sequestrado. Abraão vai com ele, com o seu exército, após uma longa viagem, guerreia e resgata o seu sobrinho. Posteriormente, quando aquele local onde Ló estava é ameaçado de destruição, por causa do pecado que havia ali, Abraão se coloca como intercessor daquele lugar, daquele povo e do seu sobrinho. E no final das contas, ele acaba conseguindo pelo menos que Deus preservasse a vida do seu sobrinho Ló. E na verdade, esta misericórdia de Deus para com Ló tinha a ver com esse relacionamento de Abraão com seu sobrinho e com Deus. Tanto assim que lá no capítulo 22 de Gênesis, versículo 29, nós lemos, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então nós podemos perceber que houve uma mudança na dinâmica do relacionamento, houve uma mudança até de uma separação física, mas isso não implicou em uma separação emocional e espiritual. Não é como aquela situação que às vezes a gente vê, uma família ou em outros ambientes, em que há um conflito e um sai de casa, e o outro diz, eu não quero vê-lo nem pintado de ouro. Não quero saber de você. Você que é meu ex-marido, você que é meu filho rebelde, vá-se embora, que se dane. O conflito entre pai e filho muitas vezes acontece e o filho sai batendo a porta com a mochila nas costas e diz, aqui eu não piso nunca mais. Não foi esse tipo de conflito. Não foi uma separação nesses termos. A proposta do patriarca foi, nós vamos mudar, um de nós vai sair daqui para preservar o nosso relacionamento. É importante destacar que mudar nem sempre significa necessariamente separar. No casamento, por exemplo, o ideal de Deus é que o casal permaneça junto, até que a morte os separe. E às vezes, diante de um primeiro problema, de um conflito ainda incipiente, pequeno, já estão pensando em se separar. Mudar um relacionamento
significa mudar a dinâmica do relacionamento, a fim de atender às novas demandas que surgem. Mudar nos relacionamentos pode significar alterar o tempo em que esse casal, que essa família fica junto. Algumas vezes até ampliando o tempo, outras vezes reduzindo esse tempo. Mudar a dinâmica do relacionamento pode significar, sim, a saída de um filho de casa, para ele ter o seu próprio espaço, para ele formar a sua família, para ele encarar um novo desafio profissional. Pode ser até uma mudança de cidade. O ponto que eu desejo enfatizar aqui é que muitas vezes para preservar o relacionamento é preciso ter a coragem e a disposição de propor uma mudança, mesmo que ela seja dolorosa. Frequentemente, no casamento, a separação física é algo terrível. Mas em determinadas situações, temporariamente, pode ser que seja um caminho para preservar a saúde mental e emocional dos envolvidos. Mas o que é necessário mesmo para mudar a dinâmica de um relacionamento? Não é uma questão fácil de solução. Devemos pedir a Deus sabedoria, mas devemos ter no nosso coração uma predisposição que é extremamente importante. Talvez de tudo aquilo que eu estou falando aqui, o que eu vou falar agora seja a coisa mais importante. Para que você possa buscar a pacificação, você precisa estar disposto a ceder e até mesmo a perder, se necessário for. Em uma situação de conflito, nem sempre é possível os dois viver aquela situação em que os dois saem ganhando, felizes, extremamente felizes. E, obviamente, jamais vai haver uma pacificação se um dos dois adotar aquela famosa filosofia do Gerson. Lembra? O negócio é levar vantagem em tudo. Não, meus irmãos, de forma alguma. Abraão agiu como um pacificador porque ele se dispôs a correr riscos. Ele se dispôs a ceder e até mesmo, em alguns aspectos, humanamente falando, perder. É interessante que ele não impôs aquilo que ele certamente poderia dizer, é meu direito. Por outro lado, ele também não entregou de bandeja, dizendo, olha, estamos tendo esse problema, fique você com tudo e eu vou ver como eu me viro. Ele tomou uma decisão perigosa, mas ao mesmo tempo generosa. Ele deu a oportunidade para que o seu sobrinho escolhesse primeiro. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nem sempre é fácil a gente achar uma solução que seja completamente justa. E aí eu me lembro da sabedoria que existia na família Munguba, o Maurício Toblo compartilhava isso com a gente. Uma coisa que havia na família dele eu achava fantástico. Muitos filhos, né? Então às vezes tinha lá um bolo, uma coisa, eles queriam. Então ele pegava um pedaço de bolo, partia, que era para 2 pessoas, e dizia assim, um reparte e o outro escolhe. Entendeu? Pedaço de bolo ali, 2, um reparte e o outro escolhe. Por quê? Aquele que ia repartir, ele queria repartir bem certinho, para não ficar em desvantagem na hora do outro escolher, não é verdade? Se partisse muito torto, o outro ia levar vantagem. Seria ideal que na vida a gente pudesse fazer sempre assim, não é? Mas nem sempre isso é possível. Algumas vezes não existe uma situação em que o pai vai conseguir conciliar as demandas dos filhos, repartindo justamente. De repente um se sente prejudicado, quando nem deveria se sentir. Qual foi o sentimento de Abraão quando Ló escolheu a melhor parte, a terra mais rica, mais fértil? Será que Ló não pensou na situação de Abraão? Que já era mais idoso, certamente tinha menos forças para poder continuar gerenciando todo aquele patrimônio? Será que Abraão ficou decepcionado com seu sobrinho? Ou lá no fundo ele já imaginava que Ló ia fazer isso mesmo, que seria ingrato? Eu não sei exatamente qual foi o sentimento que invadiu o coração de Abraão. Eu sei o que eu acho que eu sentiria diante de uma situação como essa. Não se consegue resolver, meus queridos irmãos, nenhuma situação de conflito significativo se não houver disposição de ceder, de abrir mão dos direitos, pelo menos de parte dos direitos. Nem sempre é possível a partilha. Uma divisão, um acordo que seja completamente justo. Alguém tem que ceder. Significa que alguém, da perspectiva humana, tem que abrir mão daquilo que seria talvez o melhor, o mais bonito, o mais... Abraão, quando ele colocou sobre Ló a responsabilidade de escolha, ele se colocou na posição de aceitar a decisão egoísta que o sobrinho teve.
Mas ao mesmo tempo ele demonstrou uma tremenda generosidade e confiança em Deus. Ele renunciou ao controle da terra e se colocou de forma plena sob o controle de Deus. Será que esta disposição é encontrada também no nosso coração? Em uma situação de conflito, de dificuldade no contexto familiar? Será que temos essa capacidade de ceder para preservar aquilo que é importante? A terceira e última atitude que eu quero destacar é que Deus chama Abraão depois daquilo para uma conversa. E se você decide ser um pacificador, em algum momento você vai erguer os olhos para os céus e você vai descobrir que perder nem sempre é perder. Como é que nós buscamos então a pacificação? Erguendo os olhos e percebendo que nem sempre perder é perder. Eu fico imaginando a conversa que houve naquela noite entre Abraão e Sara. Lá no quarto, ou lá na tenda, onde eles estavam. Se a Sara fosse cearense, ela podia dizer mais ou menos assim: viu? Você foi deixar o seu sobrinho escolher? Você foi um abestado. Como é que você faz um negócio desse? Tão bonzinho, só sai perdendo. Será que Sara falou isso para Abraão? Ou será que ela foi uma mulher sábia e disse o seguinte: Abraão, meu querido, eu me orgulho de você. Você é um homem de Deus. Você confiou no Senhor. Deus vai nos abençoar. Eu admiro ainda mais o seu caráter. Você, minha irmã, diante de uma situação como essa, se seu marido tivesse tomado a atitude de Abraão, o que você falaria para ele? E você, marido, o que você acha que a sua esposa falasse para você? Não quero criar intriga em casal, mas talvez a resposta seja um pouco divergente, não é? O fato é que a maneira como nós reagimos às injustiças da vida revela muito sobre quem nós somos. E a maneira como nós influenciamos os outros também revela muito de quem nós somos. Eu não sei exatamente o que eles conversaram. Mas uma coisa eu sei, é que Abraão ganhou. E ele ficou com muito mais do que Ló em todos os sentidos. Ele ficou em primeiro lugar com a presença de Deus e a sabedoria de Deus e ganhando aquele direito de permanecer conectado com Deus. Deus falando ao seu coração. E ele ouviu promessas que Deus reiterou. Promessas que se cumpriram na sua vida. É interessante o que Deus diz para Abraão. Ele diz: Abraão, olha até onde a sua vista alcançar. Em todas as direções. Norte, sul, leste, oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde a vista alcança, eu a dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Olha que este olhar, perceba que este olhar de Abraão contrasta com outro olhar, o olhar de Ló. A Bíblia diz que quando Abraão fez a proposta, Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região era bem irrigada como um jardim do Senhor. Ló olhou só numa direção e se encantou com aquilo que viu, mesmo sabendo que naquelas terras havia o perigo da cobiça, o perigo do pecado, porque ali era uma região de cidades pecaminosas. Ele olhou só numa direção. Ele olhou numa perspectiva humana. O que ele poderia ganhar ali? Como ele poderia enriquecer? Não é assim que algumas pessoas fazem? Diante de uma possibilidade de mudança, olham só o que é material. Porém, Deus disse: Abraão, você não vai olhar só numa direção. Olhe para um lado, para o outro, para leste, oeste, para o sul, para o norte, e percorra a terra, que eu vou abençoar você. Em que direção você está olhando? Você está ouvindo a voz de Deus para olhar para todos os lados e saber tudo aquilo que Deus tem para lhe dar? Abraão ficou, humanamente falando, com a parte pior, mas na verdade ela se revelou melhor. Até porque depois, quando veio o juízo de Deus, Ló perdeu praticamente tudo. Ele teve que deixar para trás todos os seus bens. Até a sua esposa ele perdeu. Por outro lado, Abraão recebeu uma descendência numerosa. Não apenas uma descendência física, mas especialmente uma descendência espiritual. E nós só podemos entender essa promessa de Deus quando nós pensamos nessa perspectiva. Milhares de cristãos que são descendentes pela fé de Abraão. O fato é que Deus foi levando Abraão a conduzir e andar, foi conduzindo Abraão por toda aquela terra, e andando por ali, ele foi até mais no sul, na região de Mane, e ali ele descobriu que a terra não era tão difícil, tão ruim quanto se imaginava, porque ali naquela região, segundo os historiadores, haviam oliveiras, parreiras, poços e pastos. Ele não sabia que havia aquilo ali,
mas Deus tinha reservado aquela bênção para ele. Decida ceder num conflito difícil. Creia que Deus o recompensará. E não apenas você, mas certamente a sua descendência, os seus filhos, quem sabe os seus netos, serão abençoados pelo legado de generosidade que você deixar. Mesmo que isso não venha de imediato, mesmo que pareça perder, espere no Senhor e Ele o abençoará. Portanto, a mensagem desta manhã nos lembra que, para seguirmos no caminho da pacificação, nós devemos promover, estar dispostos a promover mudanças se necessárias forem no relacionamento. Precisamos estar dispostos a ceder e a perder caso seja necessário. Mas devemos também erguer os olhos e vamos descobrir que perder nem sempre é perder. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, em tempos de tantos conflitos, muitas vezes até mesmo com pessoas do nosso relacionamento mais próximo, dentro de nossa própria casa, dá-nos a coragem, a sabedoria e a fé que Abraão teve, crendo na Tua providência. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter esta atitude sábia de algumas vezes abrirmos mãos até daquilo que consideramos nosso direito, em prol da paz. Mas que possamos, ó Pai, também ter a sabedoria para saber dialogar, conversar, para que os Teus propósitos se cumpram na nossa vida, Pai. Obrigado por esse exemplo maravilhoso de Abraão. E que o Santo Espírito, que é o Deus da paz, possa nos orientar para que possamos ter atitudes sábias, qualquer que seja o relacionamento. E se há alguém aqui, Senhor, neste tempo da sua vida, enfrentando esse tipo de dilema, o que eu te peço é o que o Senhor mesmo conduza, dando sabedoria, para que as bênçãos do Senhor possam vir, Pai, sobre todas as famílias, sobre todas as casas, sobre todos os irmãos. E obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.